Então, eu acho que Deus já está falando conosco, né? Boa noite, igreja. Se vocês prestaram bem atenção, parece que o tom aqui está no tom do Abba Pai, do nosso papai, né? Quem não sabe o que é Abba Pai, é o nosso papaizinho, o nosso pai, né? E foi muito lindo o que foi colocado aqui, porque Deus, nós não somos empregados de Deus e não temos salários, mas nós temos a herança. Isso é muito lindo, isso é a revelação do nosso Abba Pai. Quem tem revelação da paternidade de Deus vai enxergar Deus assim. Nós não somos assalariados, nós somos filhos. Nós não temos salário, mas nós temos herança. Glória a Deus. Então, que isso fique assim, bem registrado, com letras garrafais no nosso coração. Nessa manhã, o Senhor renovou, papai, o Abba Pai, as misericórdias dele para com a minha vida. Desfrutei desse dia com muita alegria no Senhor. E é assim que nós temos que amanhecer a cada dia. É um dia, cada dia é um dia de festa. Você dormiu, você acordou, você teve uma roupa para vestir, você se alimentou, você pôde compartilhar com irmãos e irmãs. O que seria da minha vida se não fosse os irmãos, as irmãs, a igreja? Então, isso é a vida do Senhor. Quem não tem isso, vive uma vida frustrada, decepcionada, sem esperança, sem resgate, sem nada. Mas nós somos aqueles que temos a herança. Eu nunca quero mais ser, depois que eu entendi quem é meu papai, quem é meu Abba Pai, assalariada. Eu sou dona da herança do meu pai. Deus abençoe, irmãos. Amém. Samia está menos colorida hoje, não está, irmãos? Olha só. Amém. Está mais discreta hoje. Boa noite, queridos. Prazer estar com toda a igreja, com as comunidades aqui também, né, de Brasília. Sou muito grato a Deus. Chegamos aqui desde sexta-feira, a outra, 25, louvado seja o Senhor. E de lá para cá, já tivemos vários tempos, fomos acolhidos por vários irmãos, muitos almoços, reuniões. Tive com cada um dos presbíteros, as famílias, filhos, liderança, igreja local. Pude estar também no Motoweek, lá, Capital Motoweek, os irmãos sabem que sou motociclista também, né? Pude evangelizar lá também, amém? Louvado seja o Senhor, tive até umas experiências. Também andando de bicicleta, a bicicleta que estava parada do Wagner, que ele disse que agora vai andar nela. Louvado seja o Senhor. Ele até deu uma manutenção, e nesses dias eu fiz mais de 150 quilômetros nela. Louvado seja o Senhor, né? Quase 200, não sei. Uma boa bicicleta. E quando fica meio parada, até o pedal ficou enterrado de alguma forma. A gente sabe, fica no guarda-roupa, depois você vai usar, já aparece alguma coisinha. Mas, louvado seja o Senhor, parei também num ponto de ônibus e pude conhecer o Irã. Ele está aqui, o Irã, né? No ponto de ônibus. Cadê o Irã? Fica de pé, Irã. Irã, de Planaltina, está do lado de lá. Conheci o Irã de Planaltina, no ponto do ônibus. Sempre aproveito oportunidades para compartilhar a palavra. Muito obrigado. Pode sentar, querido. Também a Graziela também de Brasília. É Brasília, está aqui a Graziela também. Marcelo também está aqui. Meus filhos, não sei, deve estar aqui, por aqui, está na salinha. Enfim, muitas coisas fizemos até hoje, e graças a Deus por tudo que o Senhor nos deu nesse tempo. Obrigado aos meus companheiros aí, presbíteros, né, que trouxeram palavras vivas. O Wagner também introduziu aqui, que bom. E falar depois de tanta riqueza desses irmãos, né, é preciso muita graça de Deus. Eu rodo, mas sou um necessitado. E quando chega esse momento, Deus sabe, e oro sempre por ele antes,
para que Deus nos dê graça, porque eu continuo aquele aprendiz, pequenininho, e esses companheiros têm tanta riqueza para compartilhar comigo. Mas Deus vai nos dar uma palavra. Pode abrir a palavra em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13. Eu reparti uma palavra com os jovens no retiro de casais, também tivemos no retiro, né, de casais, lá com os jovens, de jovens com os jovens. Casais vai acontecer ainda, né? Eu já estou profetizando, mas não é jovens que vão casar. Será que tem gente que vai casar daqui para lá? Mas a gente tem uns retiros de casais esse ano, hein? Louvado seja o Senhor. E Deus falou. E eu disse aos irmãos, principalmente os jovens, que tivemos um tempo de muito quebrantamento, né? Deus falou a muitos irmãos queridos lá no encontro de jovens, e eu disse assim: eu tenho isso aí, mas adaptado para os adultos, né? Os casados, para toda a igreja. E eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler ali o texto que está aqui projetado, né? O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Pode continuar? Até a 13. Samuel respondeu: como posso fazer isso, Saul? Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Até o 13. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele.
Samuel pegou o chifre do azeite, ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Obrigado pela tua palavra, Pai, pela oração que já recebemos aqui dos irmãos e pela palavra que tu queres ministrar ao nosso coração. Fala, Pai, porque nós queremos te ouvir. Unge a minha cabeça com óleo, que isso possa transbordar em toda a igreja, para a glória do teu nome, nessa noite. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Quando Deus nos falou essa palavra, eu recebi algo assim do Senhor, e principalmente com os jovens pude ministrar muito sobre olharmos para o futuro da igreja. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 16, conhecemos a palavra que diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio que Deus coloca pessoas certas, nos lugares certos, como hoje à noite, para nos falar coisas específicas, e Ele quer nos falar. A gente vive dias muito confusos, conturbados, e muitas pessoas estão, de alguma forma, preocupadas com muitas situações, pálidas, pelas situações que estão acontecendo, mas a palavra diz que Deus conhece os meus dias. Eu creio que temos que estar tranquilos a respeito disso, porque todos os dias Deus tem controle sobre ele, porque Ele é soberano. Ele é soberano. E lendo a palavra, a gente pode compreender as estações, Aqui em Brasília, a gente gosta de ver essa época, até que não apareceram os ipês amarelos ainda. Tem poucos, E roxos e brancos, mas significa estações, ciclos. E na nossa vida também, a gente sabe que tem os ciclos, e que a gente vive dias delicados. E a gente tem muita responsabilidade com esses dias que nós vivemos, principalmente nós cristãos. E a gente sabe que a Bíblia, ela não é um livro só de contos, de história, mas é um livro super atual, fala do passado, do presente e também do futuro. E eu creio que Deus quer que a gente olhe para o futuro, porque a gente está vivendo nessa época, 2025, estamos vivos, diante de tanta transformação. A gente sabe que Deus quer que a nossa luz brilhe cada dia, mais e mais, segundo a palavra, até ser dia perfeito. E eu creio que Deus nos levantou para sermos cooperadores dEle, assim que diz a palavra, amigos do noivo. Quero que os jovens orem muito assim por esse tempo, por essa palavra, para que Deus possa falar também e fortemente aos adultos, Porque eu creio que Deus quer levantar todos nós apaixonados por Ele. E a gente sabe quantas coisas que estão acontecendo nesses dias e que cumprem profecias, palavra de Deus. E alguns têm ficado impressionados com os sinais da volta de Jesus. E é verdade, são dias bastante diferentes. Eu não sei que dia Ele vai voltar, mas para mim Ele já voltou. Porque eu entendo a vontade dEle, eu tenho que cumpri-la. Então Ele voltou para mim, não tem que esperar só o arrebatamento. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer da minha vida. Isso vale para todos nós. E nós temos que, de alguma forma,
correr em nome de Jesus para pedir ao Senhor, me faz entender esses dias, e que Deus encontre em nós esses corações, para que seja derramado o Espírito Santo, porque o Senhor quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Então nós temos muito trabalho a fazer, e queremos cooperar com Deus. Tem um versículo que eu sei que todos conhecemos, né, que está em 1 Pedro 2,9, vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus tem nos falado que todos somos de tempo integral, amém? A gente já está nesse compromisso, né? Dar Jesus para todos, em todos os lugares, né? Seja num evento, como o Capital Montweek, seja num ponto de ônibus, na rua, com quem a gente está, fala, abastecendo o carro, nas lojas, onde compramos, no salão de beleza, onde as irmãs vão, no shopping também, que as irmãs vão, e os homens vão em outros lugares aí, mas tem que dar Jesus também, dar Jesus para as pessoas, para que elas possam conhecer e servir Jesus como Ele quer, e a gente, com a graça de Deus, cumprir nossa tarefa, essa visão que Deus colocou no nosso coração, essa carga. E aí, falando sobre o futuro, eu falei com cuidado com os presbíteros sobre isso, né? E aqui reitero o meu cuidado. A gente chegou à conclusão, nessa palavra, que as pessoas que tomam decisões na igreja têm 50, 80 anos, alguns têm mais de 80. Falaram aqui de idade, de caçula, etc. Mas, na realidade, nossa idade já está avançada. Isso quer dizer que também a gente tem experiência, e é muito bom, louvado seja o Senhor. Mas eu creio que Deus quer nos falar muito nessa palavra que nós lemos de 1 Samuel 16, dos versículos 1 a 13. Porque aqui, quando, pode projetar, meu amado, não tem problema, o primeiro versículo ali, quando Deus fala para Samuel, quem que era Samuel? Um juiz, um profeta, um sacerdote, um líder espiritual. É como se Deus estivesse falando comigo, com você. E a Bíblia não é um livro ultrapassado, mas é um livro que fala do futuro. E a gente tem que pensar no futuro. E eu orava e pedia a Deus, e quero nesse tempo pedir ao Senhor, nos convença sobre essas coisas. Quando Samuel recebeu aquela palavra do Senhor, ele recebeu para falar do futuro, na casa de Jessé. E era muito importante aquela visita, porque ele estava rompendo com o passado. O versículo diz: até quando você terá pena de Saul? Porque eu rejeitei. Então Deus tem seus planos, e na realidade, algumas vezes nós estamos muito presos ao passado. E a palavra está dizendo coisas que passam também pelo nosso coração, né? A gente tem pena e queremos lidar com as nossas situações emocionais, conservando o passado, porque se mexer é complicado. Vamos manter como está. Mas aqui a palavra diz que Deus está falando para Samuel: até quando a gente não vai tomar posições, porque a gente tem medo de mexer com algumas coisas, né?
E tem coisas que a gente tem que mexer, e tem que confrontar, porque o confronto é uma atitude de amor. A gente, quando fala a verdade, é amor, não é propriamente que nós queremos, de alguma forma, só incomodar alguém, irritar alguém. Não. É muito bom que alguém traga luz em áreas que, de fato, nós estamos acomodados e tem uma situação que é confortável, mas que Deus não quer mais. Por isso que eu estou dizendo que Samuel vai à casa de Jessé para falar do futuro. E eu creio que é próprio de nós, seres humanos, a gente quer tudo confortável, tudo agradável. Tem até a musiquinha, tudo está no seu lugar, graças a Deus, não é isso? Não é isso, Wagner gosta. Já vi gente ensaiando, ensinando na Espanha, quando eu estava na Espanha, em 82, e ele tinha um irmão, não era irmão, ensinando o corinho, tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, na verdade, a gente sabe que as coisas não estão no lugar, e a gente tem que, de fato, tomar uma posição. E tinha chegado a hora aqui, que Deus fala para Samuel, e eu quero que você esteja inserido nessa palavra de Deus. Deus fala para o Vande, Deus fala para o Wagner, Deus fala para o Gisley, Deus fala para o Irã. Irã é aquele rapaz que eu falei no ônibus, né? Nosso velho Irã está com o Senhor. Mas Deus fala hoje para cada um de nós. E tinha esse sentimento errado no coração de Samuel, porque ele tinha pena, dó, e às vezes a gente fica choramingando com dó, com pena, isso não resolve. E Deus fala assim: eu rejeitei a Saul. Deus é Senhor, Ele pode rejeitar, aceitar. É Deus que estabelece rei, é Deus que remove rei. Ele tem o controle de tudo, nada foge ao seu controle. Mas no versículo 2, a gente vai ver que naquele momento também tem uma outra situação. Olha, se eu fizer isso, Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Tem outro sentimento que também nos leva a ficarmos acomodados, que é o medo. A gente fica quieto. E muitas vezes a gente não toma posições por medo. Mas lá em 1 João 4,18 está escrito que o perfeito amor lança fora o medo, porque quem tem medo não é perfeito em amor. O medo não é de Deus, tenha coragem. Deus quer lidar com homens e mulheres corajosas, né? Que têm ousadia no Senhor. Isso é tremendo. Hoje a gente sabe que nossa nação está debaixo de muito medo. E os cristãos estão debaixo de muito medo. Que tempo é esse? Desconfortável, de medo. Que sabemos o que temos que fazer e não fazemos por uma quantidade de receios. E Samuel fala para Jessé, e tem um tempo agora difícil. Versículo 3, convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Pode ir no versículo 4. Samuel fez então o que Deus falou com ele. Pode ser que a gente vai ter alguma dificuldade de cumprir algo que Deus nos falou, pode ser, mas termina obedecendo. Na vida cristã nós vamos ter dificuldades
com algumas palavras, né? Mas o que Deus quer é que a gente possa obedecer. Amém? Diz isso aí no seu espírito: eu quero obedecer. Por mais que de fato a minha alma resiste, né? Porque às vezes a gente tem receios a respeito do que pode acontecer. Por mais que humanamente eu tenha dificuldade, eu quero ser um homem, uma mulher espiritual. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero discernir. O que está embutido nessa palavra e que é muito forte é ouvir a voz de Deus. Samuel tinha esse contato, essa conexão com Deus, e ele ouvia a voz de Deus. Tinha dificuldade, tinha batalha, mas ele queria obedecer e obedeceu. Ele foi à casa de Jessé, ainda que de fato a gente nota a questão da pena que ele tinha, da dó que ele tinha, do medo que ele tinha, mas vamos terminar obedecendo. Vamos ouvir a voz do Senhor e discernir, porque o que está também dentro dessa palavra, vão comigo aqui forte assim, nesses dias, um dos dons mais importantes para nós é o discernimento. O que fazer, Senhor, diante disso, daquilo, dessa dificuldade, daquela. Meu Deus, eu quero ter discernimento. E discernimento é um dom do Espírito Santo. Aleluia. É por isso que a gente tem que buscar com zelo os melhores dons. E como é que Deus dá dons? A gente vai a outro ponto, que é a oração, é a palavra. Oi, oração e palavra. Se você ora e lê a palavra, se você tem compromisso com a palavra, com a oração, gasta tempo com isso, Deus vai trabalhar, porque Deus vai te dar discernimento, e discernimento é diferente de dom de suspeita, de dom de julgamento. E a palavra até nos ensina que não é bem por aí, é por isso que nós temos que ouvir Deus e obedecê-lo. O que Deus me falou e o que Deus está falando para você, pensando sobre o futuro, pede a Deus que de fato a gente tenha discernimento, que nós ouçamos a voz do Senhor. Não é a voz só do pastor, né? O Fernando falou bem aqui, né? É do sumo pastor, do sumo sacerdote. A gente tem que ouvir Deus. Também tem um cântico, eu preciso ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. Tem cânticos sobre isso. E a gente canta e tem que ouvir Deus e obedecer, porque a gente vai errar sim, mas a gente quer consertar no nome de Jesus Cristo, porque Deus é misericordioso. E essa me perguntava ali, assentadinha, onde é que está o versículo? As misericórdias do Senhor dura para sempre, e dura para sempre a misericórdia do Senhor. Deus é longânimo, mas quer a nossa obediência. Aí ele levanta, vai e obedece ao Senhor, e vai em paz. Versículo 5, respondeu que ele estava indo em paz sim, e que era pela santificação, pela consagração, para servir a Deus, né? E aí chega no versículo 6, aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Aí ele se engana, de novo ele enganou, ele obedece, vai, mas ele engana. A gente também comete enganos, e se a gente pensar nos enganos que já cometemos, quantos enganos. E nesse momento aqui ele pensa consigo mesmo, diz a palavra. Então tem coisas que nós pensamos, mas que não é a vontade de Deus. Por isso que é importante também a gente pedir conselho, a gente
melhor é serem dois do que um. A gente orar de novo, pedir a Deus discernimento, para entender o que Deus quer, como Deus quer. E aí alguém nos ajuda também, né? A discernir a vontade de Deus. Ele pensou equivocadamente. E pensou que era Eliabe. Tinha algumas características, então, que ele se equivocou. Mas Deus falou com ele, no versículo 7. E esse versículo 7 poderia ser toda a pregação dessa noite. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. E tem gente que às vezes é pequenininho, não, esse cara não pode ser rei, não, é pequeno demais, tampinha, é bullying, né, também, né? Não dá para ser. Então não pode olhar para a sua aparência, nem para a sua altura. O Senhor estava dizendo para Samuel: não é ele. Porque o Senhor não vê como vê o ser humano, mas o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. E quantas vezes nos equivocamos a respeito disso? Que palavra que a gente precisa discernir, buscar, orar, clamar ao Senhor: Deus, me livra de julgamento, de situações de precipitação. A maneira que eu olho para alguém, né? Talvez um pré-julgamento, alguém já te disse sobre alguém, e você já olha com rejeição, né? Você nem conhece, mas ouviu falar, e alguém disse, aí você rejeita a pessoa. Temos que corrigir essas coisas no nosso coração, porque Deus não vê como o homem vê. Aleluia! E aí tem um clamor para a gente conhecer a Deus. Senhor, eu quero te conhecer e quero mesmo, porque esses enganos têm que sair do nosso coração. Deus nos dá a graça e tirar essas coisas todas que nos atrapalham, e pedir ao Senhor que a gente possa atuar como homens e mulheres de Deus com discernimento. Aí vem os versículos 8, 9, vamos ler o 8 primeiro. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: não é este o que o Senhor que escolheu. Então não era Abinadab também. Em seguida foi Samar: tampouco este o Senhor escolheu. Em seguida, versículo 10, assim Jessé fez passar 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E aqui também, às vezes conhecer a vontade de Deus é algo que demanda tempo, mais discernimento, esperar um pouco mais, né? Porque às vezes a gente se apavora, quer uma resposta logo, quer uma convicção logo, mas Deus me mandou aqui, já passaram 7, e não é nenhum desses. A gente tem muita pressa com algumas respostas, né? Mas Deus quer trabalhar o nosso coração, e a gente não pode se envolver com algumas coisas, porque elas podem nos comprometer. Imagina se Samuel unge um homem errado para rei, era complicadíssimo, né? E a gente faz algumas coisas erradas que, para consertar depois, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, porque são tantas situações que nós entramos, e algumas delas, para voltar, é tão difícil, para reparar todo esse caminho é tão difícil. É importante que a gente tenha discernimento, oração, palavra de Deus, para fazermos as coisas. E tem gente que, quando fica mais independente, o risco é grande demais, porque
eles não conseguem mais ouvir Deus, eles têm controle sobre tudo e decidem tudo sem ouvir Deus. E é preciso ouvir Deus, amém? Vamos clamar ao Senhor para ouvirmos Deus. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero fazer a sua vontade. É a história de um homem. Tem 4 homens aqui importantes, né, que eram Saul e toda a história de Saul. Samuel, esse homem espiritual, sacerdote. Jessé e Davi, que nós vamos entrar na história de Davi agora, no versículo 11. E perguntou a Jessé: esses são todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Samuel está falando com Jessé de futuro, mas o futuro não estava na mesa. É coisa para a gente pensar seriamente, clamar ao Senhor por revelação, compreender do Senhor algumas histórias e algumas situações, né, que eu creio que Deus quer trazer mudança na nossa vida, entender que tempo é esse, Senhor, o que temos que fazer, de fato, o que me envolve nessas coisas, né? E o destaque aqui agora, quando ele manda chamar esse filho mais moço, é Davi. Falta um, pode passar o 12. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois é este. Aleluia. Irmãos, é muito importante entendermos a idade de Davi. A Bíblia não fala exatamente da idade, mas a gente pode pesquisar, estudar e compreendermos algumas coisas. Nessa época, Davi tinha 13 a 15 anos. Então eu posso olhar como é que eu estou ultrapassado. Eu estou mais que vocês um pouco, né? Como é que eu já estou indo embora? 13 a 15 anos. Mas Deus quer nos falar sobre isso, né? E isso, eu estou dizendo que é pesquisa, é história. Ele não tinha idade. E hoje, os nossos conceitos, né? A gente vai ver, por exemplo, em 1 Samuel 17, que Davi enfrenta Golias e mata Golias, né? Um menino matou um gigante, um homem de guerra, e ele tinha menos de 20 anos de idade, que ele não estava nem no exército de Israel ainda, só podia servir exército a partir dos 20 anos. Aí a gente olha para isso e vê um jovem destemido, pronto a servir a Deus, corajoso, e a gente sabe da importância de todos nós adultos, que temos mais idade, mais experiência, e louvado seja o Senhor, porque uma geração não pode descartar outra geração, elas têm que trabalhar em conjunto, ainda que são quebradas tradições, né? Porque as gerações, na medida que vem outros, quantas situações têm sido quebradas nesse tempo todo, que nós estamos vivendo, que revolução que nós experimentamos, né? Eu sou do tempo do orelhão, antes ainda do orelhão, eu sou do tempo de tantas outras coisas, bem mais antigas, mas no nosso tempo, né? Quanta mudança a gente tem experimentado, mas eu creio que é isso que Deus quer
nos fazer entender, amados, o que Deus quer de nós, como que nós vamos atuar. Davi era um adolescente, por isso que nós trabalhamos muito com os jovens, esse ponto aqui, para mostrar que tem gente que não apresentou nada ainda, e que de fato, de repente, está lá no curral. Por que Jessé deixou Davi no curral? Ele era o mais moço, não devia participar daquela reunião, era uma reunião para gente um pouco mais madura. Aqui nós temos que meditar muito sobre isso, porque 7 filhos foram apresentados, o 8º, que era Davi, não estava na mesa, e aqui Deus vai ungir Davi, e Deus tomou tremendamente a Davi. Deus quer falar conosco, os líderes, nós que somos mais experientes, né? Samuel tinha dificuldade com essas mudanças, tinha medo, alguns sentimentos errados, e algumas vezes nós ficamos presos ao passado. Que Deus nos ajude e traga uma palavra para cada um de nós, nas nossas comunidades, para entendermos que de repente a gente tem uma riqueza que está lá no curral. Hoje a gente não tem nada de curral aqui, mas você deve ter alguém que está fazendo alguma atividade que é muito insignificante, e que de fato essa é a pérola, o diamante. De fato Deus tem um plano, e nós temos que discernir. Deus me dá discernimento, porque de fato a gente tem que pensar mais no futuro, e com a graça de Deus, entendemos que Deus quer levantar os nossos jovens, mas não é levantar porque a gente tem só um plano de levantar, vamos levantar um jovem, não. Davi já estava trabalhando no curral, e ele foi chamado para uma reunião. Eu acho que a gente tem que estar atuando, e pelo serviço que a gente já está dando esse exemplo, e somos modelo, e somos obedientes, né? A gente pode ser chamado pelo Senhor, amém? Isso aqui é importante, porque se formos chamados, é o Senhor que está chamando, não é o nosso dedo, não é a minha escolha, é a escolha do Senhor. Eu sei que a gente vive dias absolvidos com situações de casais, problemas de congregações, igreja, demandas de adultos, que são muitas, e a gente se ocupa o tempo todo, mas nós tínhamos que ter uma atenção a respeito da questão do futuro. Isso Deus quer, porque esse rapaz Davi significava um avanço forte, porque Deus levantou Davi. Tem livros sobre Davi, sobre as dificuldades de Davi, mas Davi, a palavra fala sobre isso, Atos capítulo 13, versículo 36, Deus levantou Davi para servi-lo na sua geração. Isso é mais difícil, servir na nossa geração, porque a gente quer só servir onde outro já pagou o preço do passado. Alguém sofreu, foi açoitado, alguém foi preso, alguém, como Paulo, passou por todas essas coisas. Então tinha de fato que tomar uma posição a respeito de quebrar essa tradição. E Davi foi esse homem de um avanço. A história diz que esse homem deve ter avançado uns 100 anos. Assim, vivemos dias que tudo é muito veloz no nosso tempo. E a gente tem que ser veloz também e entender o que Deus quer para a igreja, compreender, porque se Deus levantar um jovem cheio de Deus, e ele tiver 17 anos, a gente vai olhar para ele. Olharam para mim, quando eu era um menino, e disseram: não, você é muito novo,
muito menino, muito calça frouxa, muito, você está pequeno demais. E era um senhorzinho conhecido, não vou falar o nome dele não, morreu, mas o Senhor me levantou, louvado seja o Senhor. Então às vezes nós estamos presos aos nossos preconceitos, ou conceitos, e a pergunta é essa mesmo: se Deus levantar jovens cheios do Espírito Santo, a gente vai se submeter, vai de fato reconhecer? Se impusermos as mãos sobre ele, alguém vai dizer assim: ah, foi precipitado. Davi foi o ungido rei, de fato ele só assumiu o reinado lá com 30 anos, mas ele serviu a Saul, mesmo novinho, ele dava todo o sinal da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus. Então eu creio, amados, que a gente está num tempo como igreja, que a gente precisa pensar fortemente nisso. E eu quero colocar 4 princípios só para a gente entender, 4 valores. E um desses valores, o primeiro é ser fiel. A fidelidade. A fidelidade é um fruto do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. E tem um versículo que podia projetar aí, meu amado. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 2. 2 Timóteo 2, 2. Quando a palavra fala, até que ele projete ali: e o que de minha parte ouviste, amém? Na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Você pode se destacar como homem fiel, já desde o início. E alguém dizia assim: mas quanta idoneidade, quanta maturidade. Um homem e uma mulher madura, diante do que Deus está falando. E a gente tem encontrado um e outro que instruem e que toma essa carga, esse sentimento, investe nesse rapazinho, nessa mocinha, investe, ainda que seja um casalzinho jovem, porque pelo que parece vai ter mais ordenação, mas vai ser a ordenação de mais velhinho. Que Deus nos ajude a mudar nossa mentalidade, para acharmos esses homens, né? E quem é fiel não tem essas doutrinazinhas particular, esses ensinozinhos à parte. Não é que pega assim aquelas coisas na internet e começa a encher a cabeça de bobagem. Tem coisas boas na internet, mas tem coisas que são muito perigosas, muito complicadas. E é preciso também ter discernimento. Paulo, quando fala em Colossenses 2:1, ele fala à igreja: Paulo saúda os santos e fiéis da igreja de Cristo. Está falando a todos. Será que a gente é fiel para pregar? Ou vou me apresentar para pregar? A gente tem que ser fiel para viver, para servir. Então vamos pregar com a vida, com a autoridade de vida, da palavra, do Espírito Santo, da oração, de quem nós somos, não desse momento aqui do púlpito, mas do que nós somos em toda a nossa vida, em todo o tempo nós servimos. O pior dos maridos pode ser fiel um dia. É bom pensar sobre essas coisas, mas a gente tem que ser fiel a Deus a vida toda, e essa é uma característica que Deus quer de nós. Davi estava lá no curral, porque ele estava sendo fiel ao papai, louvado seja o Senhor. Ele estava posicionado, e porque estava posicionado, ele foi chamado. Aplica isso no seu coração agora, em nome de Jesus. Deixa a palavra tocar no seu espírito. Ele foi chamado.
Davi não estava preocupado, ó, vou perder essa reunião, é minha chance de crescer. E tem gente que perde a reunião que não podia perder mesmo, né? A gente sabe disso. Mas tem gente que só aparece para dizer assim, eu estou aqui. Ele faz questão até de ficar aqui nos holofotes, né? Mas é importante falar no calado, amém? Você não precisa subir num lugar alto para falar, mas fala com a vida, fala com autoridade espiritual. A gente quer achar esses homens e essas mulheres fiéis. A gente tem que viver e esperar em Deus. Tem uma outra qualidade também que a gente tem que achar nesses homens: disponíveis. Lá em Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26 até 39, Deus vai falar da experiência de Filipe, que estava em Samaria, sendo fiel a Deus. Deus estava fazendo muitas coisas com ele estava sendo usado por Deus, e ele podia até pensar assim, não vou ficar em Samaria, mas Deus falou com ele, vai lá para o caminho de Gaza, caminho da Banda do Sul, e Deus tinha uma obra, e ele, com toda a disponibilidade, foi servir ao Senhor, e depois com toda a disponibilidade, ainda foi arrebatado para outro lugar, disponível, porque tem gente que é muito boa, mas não é disponível. A gente está cheio de gente boa, sem disponibilidade. Temos que pedir muito a Deus, Senhor, traz essas pessoas boas, responsáveis, que sejam disponíveis para a obra do Senhor. Eu sei que alguns de nós temos o cuidado de não nos precipitar, e é verdade, não queremos nos precipitar, mas eu não estou falando sobre precipitação, estou falando sobre ouvir Deus, sobre fazer a vontade de Deus, discernir o que Deus tem. Isaías, lá no capítulo 6, versículo 8, quando Deus tocou nele, Isaías disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então tem um momento que Deus toca, a gente tem que achar esses homens, tocados por Deus, apaixonados por Deus, e que ficarão disponíveis. Ele experimentou algo forte da parte de Deus, e se disponibilizou totalmente. Então Deus quer trabalhar nessas coisas. Pelo tempo tem tantas coisas para Deus nos falar sobre disponibilidade, mas vamos falar sobre homens ensináveis. E é importante sermos ensináveis. Tiago 1, 21, pode projetar esse versículo aí, Tiago 1, 21. Tem uma palavra que está implantada na nossa vida, e nós temos que obedecê-la em nome de Jesus Cristo. Tiago 1, 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolho com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então a gente quer ser ensinável, e tem um perigo terrível, porque tem muita gente ensinável, novo, depois fica velho, tão difícil de ensinar. Oh Jesus, tenha misericórdia de mim, ore por mim, e ore pelos pais, que a gente tem um coração ensinável, porque depois de tanto aprender, saber, ensinar, viver, praticar, às vezes nosso coração é duro para aprender alguma coisa. Tem gente que para você falar com ela, você tem que fazer jejum, oração, quase que expulsar uma caça de demônio, para falar com um crente. E a gente tem que pedir ao Senhor, tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia, porque esse coração já foi ensinável, mas a gente quer, em nome de Jesus, aprender de Deus. Tem um versículo que me fala muito sobre essa questão de ser ensinado, Isaías, melhor, 66, versículo 2, Isaías 66, 2,
Esse versículo é um versículo que às vezes eu penso assim, é o versículo que toca o coração de Deus, é o versículo que eu tenho que entender, porque a minha mão fez todas essas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor. Agora diz assim: mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Eu descobri que isso é uma chave para Deus olhar para mim, para Deus me ver, para Deus transformar a minha vida. Aí eu vou para dentro do quarto, choro: Senhor, olha para mim, olha. Tem um cântico também: olha para mim, né? Mas tem que olhar, porque o homem que Deus olha é um homem que está aflito por Deus, desesperado pelas coisas de Deus, abatido ou humilde de espírito, né? E que treme diante da minha palavra. Então esse é o homem. Louvado seja o Senhor, que Deus levante esse homem, essa mulher entre nós. Anota Salmo 25, versículos 4 e 5, que fala: ensina-me os teus caminhos, guia-me na tua verdade. Anota Provérbios 9, 9, que fala que Deus ensina o justo. Então eu quero ser ensinável por toda a vida, não importa a idade que eu tiver. E alguém quando me diz assim: não, mas você sabe, eu disse: não, eu estou aprendendo. E eu digo repetidamente: eu estou aqui para aprender, e aprendo, e não quero perder isso, irmãos. E quero ser corrigido se necessário for, e quero me humilhar, e quero confessar pecado, se tenho, quero de fato dizer da minha necessidade de me arrepender disso, daquilo. E o último princípio aqui desses 4 é sermos submissos. Aí tem versículo e mais versículo, mas vamos ler um de Efésios capítulo 5, versículo 21. Ou então a gente pode ler ou lembrar, enquanto ele projeta esse versículo, Romanos 13, 1, que toda alma seja sujeita à autoridade, porque toda a autoridade foi estabelecida por Deus. Amém? Sermos sujeitos. E aqui diz a palavra: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A submissão. Vamos achar homens e mulheres com esses valores, e que sejamos assim, diante de qualquer situação, se humilha, tem uma atitude não altiva, mas sempre mansa, mesmo que você seja corrigido em algo que você não merecia aquela correção tão forte. Fica quietinho, Deus vai te exaltar, Deus fala, Deus vai te honrar. Então eu quero, só para a gente passar assim para o final dessa palavra, a gente orar sobre isso. Nós estamos passando por muitas transformações, né? Nesse tempo, o mundo passa por transformações imensas, e a nossa geração é uma geração que tem experimentado. Eu não sei como é que vai ser a futura, eu nem sei se vai existir, mas o que eu estou dizendo assim, quantas transformações a gente tem experimentado na nossa geração. E agora esse negócio da inteligência artificial, meu Deus, quantas coisas. O que se espera, o que vai acontecer com as profissões, com as situações todas do mundo, né? E a gente já conhece muita coisa do que tem acontecido. Mas eu quero falar então do nosso papel como igreja. A igreja tem que ser transformada. E eu estou pensando sim, fortemente, chegou a nossa hora, amados, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas a igreja, ela tem que experimentar algo mais do que uma migração de crentes, porque às vezes há um movimento de crentes, mas o que a gente quer é uma conversão genuína, uma multidão de salvos, para a glória do nome do Senhor, e que Deus faça alguma coisa, que não está só em cima de novidades. Não adianta, irmãos, e
Eu respeito os que pintaram as paredes de preto. Eu respeito os que soltaram a fumacinha. Eu respeito os que colocaram um nome em inglês na igreja, church. Eu respeito e respeito. Tem tanta mudança. Respeito os que prepararam estacionamento, departamentos, coisas confortáveis, salas. Respeito. Tudo isso que passa pela organização para atrair pessoas, para trazer o artista que converteu, o jogador de futebol que converteu, entretenimento, para garantir mais 3 meses de igreja até que venha o outro crente, que é famoso, celebridade. Irmãos, eu respeito tudo isso, mas eu quero pensar assim: Deus quer levantar uma família de filhos semelhantes a Jesus. Louvado seja o Senhor. E por isso que eu estou dizendo que chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, que a gente trabalha o caráter, a gente trabalha a família, a gente trabalha a formação, a gente trabalha a educação de filhos. E eu quero pensar que pode estar sentado aqui o presbítero daqui a 30 anos, quando alguns de nós aqui estivermos mortos. A gente tem que pensar nisso. Amém? Louvado seja o Senhor. Aí para os pais em casa terem uma responsabilidade profunda de ensinar os filhos a palavra, orar com eles, gastar tempo, exercer o sacerdócio primeiro, que é o pai dentro de casa, a mamãe dentro de casa. Se a gente não tem mais a escola dominical, nós temos o pai semanal, a mãe semanal. Amém? Estamos trabalhando os nossos filhos todos os dias, para que eles possam alcançar aquilo que Deus quer. E sabemos que a gente tem de fato, de repente, uma joia de muito valor dentro de casa. Profetiza sobre isso. De repente você tem um Davi dentro de casa, uma mulher cheia de Deus, Débora, Febe, outras mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Podíamos dizer muitos nomes: Priscila e Áquila. E Priscila é 4-2 em cima de Áquila. Vem Priscila primeiro, depois Áquila. E a gente tem que entender que Deus tem que levantar essa gente toda, em nome de Jesus. Pensa agora como igreja, como quem de fato tem responsabilidade, tem carga, viu o reino de Deus, quer fazer discípulo, quer formar discípulo, quer levantar o grupo caseiro na sua casa. Deus quer levantar a igreja. O evangelismo passa por uma crise muito grande. Se a gente pensar antigamente, nossos irmãos da Assembleia de Deus, né? E que dizia, tinha uma Coca-Cola, uma Assembleia de Deus, uma Gillette. O pessoal mais antigo é que dizia isso aí, né? Em toda a cidade. Hoje, essa situação é uma batalha, o evangelismo. Ainda que tenha as redes sociais aí, e que muita gente usa, e é verdade que temos que usar, mas nós precisamos de pessoas, porque depois que essas pessoas são evangelizadas no digital, nós podemos tocar nelas, e queremos tocar nelas, e não vai ter lava-pé pela rede. Amém? Não vai ter, nem ósculo santo assim pela rede, pode ter até ósculo pecaminoso. O que Deus quer é levantar pessoas, é gente. Depois que nós usarmos essas ferramentas todas, isso é uma palavra assim para o futuro, a gente tem que saber trabalhar, tocar nessas pessoas, amarmos essas pessoas, chamá-las para as nossas casas, irmos às casas dessas pessoas, sermos gente que as pessoas nos conhecem. Não é aquela gente só do digital, do palco, é gente que toca, que abraça, que chora, que ri junto. E por isso que eu estou dizendo que esse é o tempo da igreja, do que entendemos, é o reino de Deus,
o reino de Deus é chegado até vós. E ainda que tenhamos essas ferramentas, o que necessitamos agora é tocar nas pessoas, é abraçarmos as pessoas, é todos trabalharmos, abrirmos nossas casas, sermos hospitaleiros, sermos amáveis, termos princípios e costumes que as pessoas vão entender que nós somos verdadeiramente comprometidos. Essas coisas todas que a gente vê tentando levantar muita gente, parece até uma fábrica, né, que quer fazer tijolinho tudo igual, mas a fábrica é diferente da família, que a fábrica ela existe para que o dono ganhe dinheiro e possa abrir filiais. A família existe para multiplicar a vida de Deus na vida das pessoas, amém? Vamos receber isso em nome de Jesus, entender que nós somos família, que Deus quer uma família, o que nós falamos, nós cumprimos, vivemos, a gente não fica só numa falácia, mas de fato nós estamos comprometidos com a prática da vida da igreja. E eu digo para os irmãos, teve um tempo que como igreja, a gente viveu muita experiência, porque aí os pastores, né, aqui não tem ninguém de paletó e gravata, não estou dizendo que paletó e gravata é pecado, mas o que eu quero dizer é que a gente pode hoje ministrar mais à vontade, uma roupa mais discreta, até propícia para esse tempo, né, quente. O terno e a gravata que chegou no Brasil através dos irmãos lá da Suíça, porque eles usavam paletó e gravata, era muito frio lá, mas isso veio como costume, não é palavra de Deus, não é doutrina. A gente pode sim celebrar um casamento em ocasiões específicas, né? E podemos até tratar, e se o Wagner chegar aqui de paletó e gravata, e aqui em Brasília muitos usam, não tem que gozar o Wagner assim, não, mas você veio para quê? Para reunião? Não, bem-vindo, não tem problema. A gente não tem que gerar preconceitos de maneira nenhuma, mas de fato o que eu quero dizer é que muitas coisas mudaram no contexto que nós entendemos como igreja, e aleluia por isso, porque naquele tempo a gente entendeu tantas coisas, e essas coisas foram muito boas, louvado seja o Senhor. Não se escandalizem, mas eu já expulsei um demônio na praia de sunga, e o demônio saiu, né? Aleluia, não saiu de mim não, então a gente tem que entender que de fato é a palavra de Deus, é o que Deus quer falar conosco, à luz da sua palavra, mas nós queremos vivê-la. A situação dos grupos caseiros, muitas pessoas copiaram, estão vivendo célula, grupo caseiro, e coisas que é da nossa linguagem, mas a gente tem que renovar as coisas nos grupos caseiros, para que sejam grupos avivados, amém? Que Deus levante os grupos caseiros de tal maneira que converta pessoas, e elas são batizadas. E eu falei com os irmãos assim, o sonho que eu tenho é que um grupo caseiro chegue e diz assim, eu vou marcar um retiro com o meu grupo caseiro. Que coisa tremenda, Deus multiplicando a partir da sua casa, porque cada um de nós somos sacerdotes à luz da palavra de Deus, e de fato não é só mais a novidade, o que a gente quer é a vida de Deus, o que a gente quer é a paixão pelo Senhor Jesus, o que queremos é sermos autênticos, as pessoas olharem para nós e elas encontrarem com Jesus, em qualquer lugar que estivermos. Você é Jesus na terra, você é esse enviado de Deus na terra. A gente tem que olhar para o futuro, e o futuro já chegou, amém? Peça ao Senhor, o futuro é hoje, na sua vida, na minha vida, para que nós possamos ter o reino de Deus, aleluia, se manifestando em todo lugar que nós estivermos.
como acontecia com aqueles cristãos. Chegaram os que transtornaram o mundo. Você tem que ser diferente, nós temos que ser diferente. Não é pela roupa, não é por algumas coisas externas, mas é pelo poder daquele que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, é Jesus dentro de nós, operando milagres em nós. E aí nós que temos recebido essa palavra de sermos cheios do Espírito Santo, temos discernimento, oramos pelos enfermos, expulsamos os demônios, Deus opera milagre, ou milagres através de nós, temos uma quantidade de coisas sobrenaturais, falamos em línguas, tem interpretação de línguas. Músicos podem subir aqui para a gente adorar o Senhor, e nós vamos terminar. Mas nós queremos ser essas pessoas que respondem na terra, porque qual que é a solução da terra, amados? Eu tive até um entendimento, Jesus, né? Não termina aparecendo SUS, Jesus, estava rindo disso. Não é o SUS que vai resolver a nossa vida, você pode aplicar em muita coisa. É Jesus que vai resolver a nossa vida, amém? Porque enquanto a gente espera dos homens, Deus espera de nós, e Deus quer nos usar para a glória do seu nome, em nome de Jesus Cristo. Então eu quero orar, hoje à noite, para que a gente possa olhar para o futuro, para que a gente possa ver o futuro, para que a gente não tenha medo. Nós vamos enfrentar muitas situações, mas eu não quero ter medo. Qualquer situação que a gente está enfrentando, com a graça de Deus, nós vamos vencê-la, em nome de Jesus, porque eu não quero ter medo, eu quero de fato fazer o que Deus quer de mim. Samuel, ainda que teve essas dificuldades, obedeceu, fez o que Deus queria. Nós somos assim. Pode ser que a gente ouviu alguma coisa enganada, e tínhamos sentimentos do passado, mas em nome de Jesus, vamos trazer o futuro, porque o futuro já chegou, e nós queremos viver Jesus. Quem gosta de coisa velha é museu, né? Amém? Jesus é lindo, Jesus gosta dessas coisas novas, né? Amém? E nós temos que tirar coisas novas e velhas desse tesouro que é Jesus. Então, naquilo que Deus te falou, naquilo que Deus falou ao seu coração, nós queremos orar ao Senhor, e pedir ao Senhor, mais uma vez, clamar ao Senhor. Deus, não tem que ser uma palavra que foi um bom sermão, que foi uma boa pregação, mas uma palavra que muda a minha vida. Eu tenho orado sobre isso, e às vezes depois que compartilham a palavra, como compartilhei uma palavra com os líderes, nessa semana, eu fui para casa chorando no dia seguinte, né? Aí no pedal, falando com Deus, é isso mesmo. Vini me alimentou aí, eu já conhecia, mas que lindo dentro do texto, o cântico que Deus nos deu. Amados, é isso, dia e noite, Jesus, 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 paixão, paixão, desejo de servi-lo, de amá-lo, de fazer a vontade dEle, tirar as frustrações do nosso coração, tirar as regras, os costumes, essas coisas antigas, o preconceito. Tem coisa antiga que é boa, e nós queremos preservá-la, ou preservá-las, mas nós queremos estar abertos para o novo do Senhor, e falar: Senhor, me ajuda a ver meu filho em casa, como esse é o homem de Deus, já para a igreja, minha filha, e nós como pais, cumprimos o nosso papel, em nome de Jesus. Pode orar ao Senhor, pode orar ao Senhor. Nós vamos orar pelo que Deus quer falar conosco, especificamente. Aqui tem pessoas com responsabilidades várias, de presbitério, de ministérios específicos.
Eu tenho uma carga, como foi falado aqui, em alguns países eu tenho visto ministério apostólico viajando, vendo as igrejas do Senhor por esse mundo afora, e eu peço a Deus renovação, eu peço a Deus que o Senhor solucione uma situação, porque muitos de nós estamos estagnados. Tem um pequeno resultado, mas à luz do que conhecemos, à luz do que podemos viver e ser, a gente tem muito mais para fazer, para falar, para ministrar. Então, em nome de Jesus Cristo, deixe o seu coração aberto, porque Deus pode ter falado muitas coisas para muitos, mas Deus quer te falar algumas coisas específicas para você, pedindo a Deus uma transformação. Senhor, eu quero uma transformação no meu coração, no meu espírito, para a glória do teu nome. Libera o seu dom. Se de fato está tudo mais parado, mais quieto, eu quero te pedir assim, peça ao Senhor para movimentar no seu coração as coisas que estão tão nulas na sua vida, tão apagadas, e você diz para Deus: Senhor, acorda Senhor, me acorda como igreja, me acorda como servo do Senhor, jovem, adolescente, adulto, não importa a idade. Tem situações que a vida tem trazido choro, mas eu quero trazer agora à memória aquilo que me traz, aleluia, alegria, confiança, gozo. Deus está falando para você, a vida continua, e Deus tem muito para fazer através da sua vida. Não fique estacionado, murchando. Pelo contrário, o Senhor quer nos levantar com autoridade espiritual. O Senhor quer nos levantar com homens e mulheres de Deus. Eu sou o futuro dessa nação hoje, eu sou a esperança dessa nação, eu sou as mãos, os pés. A gente canta isso na terra do Senhor, os olhos de Deus. E Senhor, eu quero cumprir isso hoje. Nós vamos orar ao Senhor, assim como nós estamos falando com Deus, assim como você está entendendo o que Deus quer de você. E eu quero te lembrar, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Temos que rogar ao Senhor da seara, orar para que envie ceifeiros. E Deus quer levantar hoje você. Não tem lugar que está sobrando, homem ou mulher de Deus. Sempre está faltando, sempre está faltando. Tem uma necessidade na terra de Deus levantar essa gente. E você pode responder para Deus: eu quero. E se sua oração é sincera, profunda, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em você, para mostrar para o seu coração que Ele tem algo mais a fazer, no nome de Jesus Cristo. Vamos tirar essa inércia do nosso coração e cuidarmos das coisas de Deus. Paulo fala isso sobre Timóteo: ninguém entende de tamanho sentimento como o de Timóteo, que cuidava das coisas de Deus e não das suas. Vamos tirar esse egoísmo, as coisas que nos fazem cuidar muito do que é nosso e não do que é de Deus. Vamos dar tempo para Deus e falar: Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que Deus falou com Samuel, ele teve pena, ele teve dó, ele teve medo, ele errou, ele se confundiu, mas ele obedeceu e ele ungiu. Senhor, me unge hoje para a glória do teu nome, que seja o começo de um novo tempo. Olha ao Senhor, pode orar ao Senhor. Deixa Deus te falar.
E assim como você pegou o caderninho, caneta e papel para anotar, anota o que Deus está te falando, para você fazer. Para você fazer. Eu quero fazer. Eu quero ser prático. Eu não quero ouvir e ser um ouvinte esquecido, negligente, como diz a palavra. Mas eu quero ser um praticante da palavra de Deus. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. O recado teu foi entregue, agora a obra é tua, Pai, e é nossa naquilo que entendemos, naquilo que tu nos chamaste para fazer. Que cada um de nós possamos reagir à tua palavra, te pedir perdão, Senhor, se humilhar. Deus, livra-nos das ciladas do inimigo, de situações que entramos sem discernimento, sem te ouvir, de decisões que tomamos que não te agrada, desse respeito humano sem confrontar pessoas à luz da tua palavra. Dai-nos sabedoria, para que também não sejamos grosseiros, afoitos, mas que trabalhemos segundo a tua vontade, segundo o teu Espírito, Pai, para mudanças. É o nosso tempo, Pai. Obrigado, Pai, pelas ferramentas que nós podemos usar, mas usa-nos, Senhor, como uma ferramenta tua, como um homem ou uma mulher que quer te servir de todo o coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, gera arrependimento, Pai, gera através dessa palavra mudança de vida, transformação. No poder do teu Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer, o que ninguém pode fazer, faz o que somente tu podes fazer. Mas nós ouvimos a tua palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não queremos ser duros de coração, Senhor, mas queremos ser servos. Cristo em nós é a esperança da glória. Em nome de Jesus Cristo, que esse Cristo seja vivo, ativo, atuante, Senhor, que tenhamos coragem de voltar em posições que tomamos erradas, Senhor, e de situações que não agradam o teu coração. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, custe o que custar. Senhor, convence aquelas pessoas que estão em pecados, alguns que são para alguns mais nobres, mas tudo é pecado, e aquelas que estão em situações graves, Deus, tira os teus filhos do pecado, santifica a tua igreja. Jessé foi tocado por ti, Senhor. Samuel foi levar o futuro naquela casa, e Davi foi o homem levantado. Em nome de Jesus, levanta muitos Davis, levanta muitas mulheres, como está escrito na tua palavra, Pai. Nós cremos no Cristo que transforma a nossa vida. Oramos, Pai, te pedimos esse milagre, no nome de Jesus Cristo. Nesse espírito, vamos adorar ao Senhor com cântico, tudo que tenho. Amém. Vamos ficar de pé. Se você quer ajoelhar, orar, abraçar, mas cante esse cântico entregando o seu coração para Ele.